Olá, olá, alunos do terceiro ano de Medicina da USP Bauru. Mais uma vez estamos aqui é o professor Tales falando. Nós vamos conversar hoje um pouquinho com um convidado, que é o professor Carlos. O professor Carlos é cardiologista pela Beneficência de São Paulo. Atualmente é o coordenador do Departamento de Cardiologia e Clínica Médica do Hospital Vivale, da Rede D'Or São Luís, em São José dos Campos. A conversa hoje vai ser sobre doença coronariana, a DAC crônica. Nós teremos mais aulas sobre DAC, sobre TEP e sobre TVP também. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Professor Carlos, tudo bem? Thales, tudo jóia? Tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar falando com vocês, alunos do terceiro ano da Medicina Bauru. Bom, o grande objetivo dessa aula e da série de aulas que a gente vai fazer daqui para frente, na verdade, eu não quero formar cardiologistas, mas eu quero contribuir de uma forma bem didática, tentar fazer de uma forma bem palatável, bem fácil de entender, para a formação de bons médicos que saibam reconhecer uma emergência cardiológica e saibam tratar uma emergência cardiológica. Então, o intuito dessas aulas, na verdade, é fazer vocês entenderem e saberem como lidar com esses pacientes tão comuns na nossa prática clínica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre doença coronariana, mostrando um pouquinho da fisiopatologia dessa que é uma das principais doenças do mundo hoje em dia, e falar um pouquinho da parte crônica da DAC. Vamos lá? Quando a gente fala de coronária, essa imagem vem à cabeça, que é o nosso coração. Essa imagem, todos nós, acredito, nas aulas de anatomia, estamos super familiarizados. Com essa imagem, a gente consegue perceber um entremeado, vários vasos, várias artérias, mas é um pouquinho difícil da gente conseguir entender ou captar isso aqui de uma forma medular. Por isso, eu resumi esse slide nesse outro aqui. Essa é a principal trama arterial coronariana, nossa árvore coronariana, no coração de todos nós. Eu queria resumir essa árvore coronariana em coronária direita e coronária esquerda. Percebam vocês, a coronária esquerda, de tão importante que ela é, vamos dizer assim, bifurcada e por vezes trifurcada. A coronária esquerda, portanto, ela começa no chamado tronco de coronária esquerda, e de lá saem os seus ramos. As artérias, os vasos coronarianos, eles são totalmente epicárdicos, ou seja, eles estão na camada mais externa do músculo cardíaco, e a perfusão miocárdica da musculatura do coração se dá na diástole, na fase da diástole da contração cardíaca. Falando um pouquinho das principais artérias coronarianas, a gente tem a coronária direita, obviamente, ela está mais localizada do lado direito do coração. Ela nasce anatomicamente no seio de valsalva direito e acompanha todo o sulco atrioventricular direito. Ela bifurca, em grande parte das vezes, na descendente posterior e ventricular posterior. A coronária direita ela é responsável por irrigar a parede livre do ventrículo direito, o terço posterior do septo e a parede inferior do ventrículo esquerdo e do átrio direito. Já a coronária esquerda, que como eu disse, ela começa no tronco da coronária esquerda, ela se divide na artéria descendente anterior, por vezes chamada de ramo interventricular anterior, que se subdivide nos ramos septais e nos ramos diagonais. Já a artéria circunflexa, ela se divide em ramos marginais esquerdos. A coronária esquerda, ela irriga todo o átrio esquerdo, os 2/3 anteriores do septo, a margem esquerda da parede livre do ventrículo direito e a parede anterior e lateral do ventrículo esquerdo. Percebam a importância dessa artéria e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais para frente também. Por vezes, como eu disse anteriormente, o tronco da coronária esquerda ele é trifurcado. Então pode existir um outro ramo chamado diagonalis. Não, e isso não é uma verdade para todos os organismos, para todas as pessoas. Alguns são dotados de diagonalis, outros não.
Pensando em doença coronariana propriamente dita, por que a gente precisa aprender sobre ela? A gente sabe hoje que a DAC é a primeira causa de mortalidade no mundo inteiro. Portanto, é um problema de saúde pública em todas as nações. Aqui no Brasil também está na linha de frente aí de mortalidade geral. Por isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou um site chamado Cardiômetro. Quando vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada. É só colocar no Google lá, vocês vão perceber. Lá ele consegue mostrar para a gente todas as mortes, inclusive as mortes de ar em tempo real, que são notificadas de origem cardiovascular no Brasil. A gente tem hoje em torno de 1.100 mortes ao dia de por doença coronariana, o que configura até 400 mil mortes ao ano de doença coronariana. Isso é muito importante. Todo médico ele precisa saber reconhecer uma DAC. Voltando um pouquinho agora para a anatomia, vamos entender como funciona uma artéria coronária. Como as nossas outras artérias do corpo, particularmente as coronárias, elas têm a anatomia dividida em 3 principais camadas. A camada mais interna, a camada média e a camada adventícia. A camada interna, ela também é chamada de camada íntima. Percebam aqui que a camada íntima, ela é o endotélio arterial, ela está totalmente relacionada à luz arterial. A camada média, ela é uma camada muscular, bastante células musculares, e a camada adventícia mais externa. Falando um pouquinho, resumidamente, sobre cada uma delas, a camada íntima, ela é dotada de células endoteliais. Como eu disse, ela tem uma interface semipermeável e íntima com o próprio sangue, com a luz vascular. Ela é dotada de uma substância chamada óxido nítrico, que é um fator de relaxante, um fator dilatador vascular, que é secretado pelo próprio endotélio. Ela é também dotada da endotelina, que, em contrapartida ao óxido nítrico, é um vasoconstritor. Na doença coronariana, na aterosclerose, que a gente vai falar um pouquinho adiante, ocorre um desbalanço significativo entre a quantidade de óxido nítrico e endotelina, tendendo, por conta disso, a haver uma vasoconstrição. Existe uma diminuição de óxido nítrico, um aumento de endotelina. Essa nossa camada íntima, quando o endotélio está normal, ele é dotado, na verdade, de uma característica antitrombótica, mas quando existe uma lesão endotelial, quando esse endotélio está machucado, quando esse endotélio está doente, ele torna-se procoagulante, às custas do fator tecidual, que é um dos principais fatores aí da coagulação. Isso garante, de forma bem intensa, adesão e agregação entre as plaquetas. Já a camada média, a segunda camada, ela é dotada, como vocês viram na imagem anterior, de células musculares lisas. Também existe uma presença significativa de óxido nítrico e endotelina, que também estão em equilíbrio na maioria das vezes no endotélio, numa artéria não doente. E ela ajuda na regulação do fluxo sanguíneo regional, visto que ela é dotada de células musculares que ajudam nessa contração e no relaxamento. Essa informação é muito importante e a gente vai usar daqui a pouco. As células musculares produzem colágeno e elastina. Já a camada adventícia, a camada mais externa, ela é rica em fibroblastos, mastócitos, macrófagos, são células que ficam caminhando por aquela região, e também mediadores inflamatórios. Lesão endotelial. Quando a gente tem um endotélio, quando a gente tem algum fator externo que machuque, que lesione essa nossa camada mais interna, essa nossa camada íntima, o nosso endotélio, fatores como hipertensão, tabagismo, diabetes descontrolado, dislipidemia, a gente gera um estresse oxidativo que começa de forma aguda e pode se tornando crônico. Isso leva a uma migração de células inflamatórias, uma adesão e agregação plaquetária, culminando com a formação do trombo da placa aterosclerótica. Esse slide é um pouquinho mais conceitual, vocês vão entendê-lo daqui a pouquinho. Mas, na formação de uma placa aterosclerótica, que
em outras palavras, vai entupir uma artéria. Tudo começa com o LDL, a matéria-prima dessa formação é o LDL, que é o colesterol, o famoso colesterol ruim. Quando ele está em excesso e encontra um endotélio machucado, um endotélio doente, ele vai entrar entre as células, no espaço entre as células endoteliais, a chamada região subendotelial. Quando o LDL entra nessa região, ocorre uma oxidação desse LDL. Dessa forma, ocorre também uma liberação de mediadores inflamatórios vindos da camada adventícia e moléculas de adesão, que grudam esse colesterol, esse LDL oxidado. Visto isso, o corpo lança mão de seu sistema imunológico e ele recruta um monócito para entrar nessa região. Esse monócito fagocita o LDL, tornando-se um macrófago, e com a ajuda do linfócito T, ele acaba formando uma espécie de ecossistema ali dentro. O problema é que essa molécula de LDL vai gerando uma oxidação tão complexa e tão progressiva que essas células se tornam outras células, elas mudam de características, mudam de característica, passam a se chamar células espumosas. A partir desse momento, há uma migração de células musculares lisas da camada média para a camada íntima, secretando colágeno e elastina e, portanto, formando a placa aterosclerótica, que vai gerar um trombo no futuro. As principais moléculas de adesão que ligam essas células inflamatórias são as VCAM-1, e os mediadores inflamatórios principais são o MCP1. Vamos entender um pouquinho desse conceito todo? Isso daqui, pessoal, é o que acontece numa artéria. Percebam? Camada adventícia, aqui atrás, camada média, a camada íntima e o lúmen vascular. No endotélio machucado, o colesterol ele tem o poder, quando ele está em excesso, de penetrar nesse endotélio. Quando isso ocorre uma liberação de mediadores inflamatórios, VCAM. Permite-se a entrada pelo sistema imunológico ativado de um monócito. Esse monócito vai fagocitar, o LDL, tornando-se um macrófago, chamando um linfócito T e, por meio desses mediadores inflamatórios, mudando a sua característica, formando as chamadas células espumosas. A partir da formação dessas células, ocorre a migração de células musculares para essa região da camada média e, portanto, a secreção de colágeno e elastina, formando o chamado core lipídico, que é a placa inicial. Vamos entender um pouquinho mais tudo isso que eu falei na prática? Vamos ver como é que funciona? Esse videozinho mostra bem toda essa teoria. Percebam um endotélio machucado e entre as hemácias percorrendo ali uma moléculazinha pesada, densa de LDL. Esse LDL ele vai grudar ali no endotélio e como esse endotélio está doente, ele está machucado, ele permite que o LDL entre dentro desse endotélio. Ele se liga, ele se situa ali na região subendotelial e gradativamente o sistema imunológico vai ser ativado. O monócito entra, fagocita o LDL, ocorre uma reação inflamatória, ele puxa o linfócito T e aí ele se torna uma nova célula, uma nova substância, né, que é a célula espumosa. Essas células vão puxando gradativamente as células musculares da camada média e a placa vai se formando pela secreção de colágeno. Percebam que esse processo, quando não é barrado, ele continua. E ele é progressivo, como a gente vai falar daqui a pouquinho, mais para frente. Estenosando cada vez mais a nossa artéria e permitindo com que cada vez menos fluxo de sangue passe por essa artéria, diminuindo a irrigação, a chegada de oxigênio
no músculo cardíaco. Muito bem. Para terminar essa parte de anatomia e fisiologia da formação da placa aterosclerótica, o principal componente da placa, fixem isso, é a matriz extracelular, formada por colágeno e proteoglicanos, que são secretados pelas células musculares lisas e fazem com que a placa aterosclerótica ganhe forma. Os principais componentes inflamatórios, MCP1 e células, principalmente macrófagos e linfócitos. Lembrando do VCAM1, que também é uma molécula de adesão. Ao longo da aula, a gente vai colocar algumas dicas que são pontos importantes e cruciais para a prática clínica no futuro. Queria que vocês ficassem bem atentos a essas dicas, anotassem bem, isso é muito importante para vocês. Percebam uma coisa: quanto mais colágeno e quanto mais elastina, mais a placa tende a ficar estável. O colágeno é uma molécula estrutural, ela vai formar a placa. Então, quanto mais colágeno, mais estável essa placa fica. O contrário é verdadeiro. Quanto menos células musculares na camada média, menos secreção de colágeno, menos estabilidade a placa vai ter. Portanto, a placa fica menos estruturada, ocorre uma maior inflamação e um maior risco de ruptura da placa. Esse é o maior medo de todo clínico, de todo cardiologista. Percebam também que quanto mais macrófagos, maior a inflamação. Quanto mais células de defesa, quanto mais irregular estiver o sistema imunológico, mais doente está o nosso corpo, mais produção de células inflamatórias a gente vai ter. Portanto, ocorre um aumento gradativo de vascularização. Quanto mais vascularizada a nossa placa, pior. Porque quanto mais vascularização, mais chegada de células e mediadores inflamatórios vão ocorrer, mais microhemorragias vão ocorrer também, e o crescimento da placa tende a ser muito mais intenso. Percebam que quanto mais doente for o endotélio, menos células musculares a gente vai ter, menos estrutura de placa a gente vai ter, mais células e mediadores inflamatórios a gente vai ter, mais instabilidade, mais doente será, mais grave será a nossa placa. Pensando em placa estável e placa instável, vamos entender um pouquinho o que é isso. Quando a placa é estável, é um endotélio geralmente não tão doente, a gente tem uma camada significativa de células musculares, uma camada média significativa, ocorre, portanto, uma secreção maior de colágeno, uma capa fibrosa maior dentro da placa aterosclerótica, existem poucas células inflamatórias e um núcleo lipídico necrótico inflamatório pequeno, resumindo o que a gente falou até agora. Agora, quando essa placa é instável, a gente tem uma camada média, uma camada muscular menor, a gente tem uma grande atividade, uma grande reação inflamatória, com uma grande atividade proteolítica, uma ruptura, uma lesão, na verdade, uma ruptura de moléculas proteicas muito mais intensa, formando assim uma capa fibrótica fina, e, portanto, como a gente tem mais inflamação, a gente tem um núcleo lipídico necrótico intenso, grande, e, portanto, é uma placa muito mais instável, muito mais friável, com muito maior risco de ruptura. Essa evolução normal de uma placa, principalmente as placas estáveis, ela tende a ser gradativa, ela tende a ser evolutiva. Geralmente essa evolução, ela se dá mais ou menos assim, pensando... Vou colocar um gráficozinho aqui para vocês. Pensando em tempo e evolução da placa, a curva de evolução é mais ou menos assim. Ela se dá em saltos gradativos ao longo da vida. Claro, se a gente continua com todos os fatores de estresse oxidativo que levaram o acontecimento da placa,
Se a gente não controla a hipertensão, se a gente não controla a diabetes, se não ocorre cessação de tabagismo, isso tende a continuar e isso tende a ser mais intenso em questão de tempo e evolução de placa. Agora, se a gente breca essa evolução, existe uma tendência à diminuição da evolução da placa no tempo. Muito bem. Definimos então a formação da placa aterosclerótica, definimos a anatomia coronariana. Vamos entender um pouquinho sobre a doença aterosclerótica propriamente dita. Qual é a definição? Como a gente chega no diagnóstico de uma doença coronariana já existente? Basicamente com 3 principais ferramentas. A clínica, que é a principal em toda a cardiologia coronariana, em toda a área de coronárias dentro da cardiologia, a clínica é sempre e sempre será a principal forma de diagnóstico. Eletrocardiograma é uma técnica, é um instrumento extremamente importante também associado à clínica, e os marcadores de necrose miocárdica ajudam bastante a gente também. Como definição, pensando na parte clínica, pensando no diagnóstico clínico, o que é uma dor torácica típica? A gente escuta muito por aí pessoas preocupadas com aquela dor que você aperta o peito e dói, você respira e dói, você mexe o tórax e dói. Vale lembrar que existe uma série de diagnósticos diferenciais para a dor torácica. A dor torácica cardíaca, a chamada angina, ela é característica, ela tem algumas características essenciais. Ela é causada principalmente por portanto, desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Se você tem uma demanda aumentada e você tem uma baixa oferta, você vai cursar com uma hipoxemia, você vai cursar com o sofrimento dessas células miocárdicas e, portanto, a dor é a principal manifestação. Geralmente essa dor anginosa, essa dor cardíaca, ela é retroesternal. Na maioria das vezes ela é em aperto ou queimação, podendo haver ou não irradiação. Os principais fatores agravantes para a dor torácica atípica são o exercício ou o estresse, ou seja, ações que levam uma demanda aumentada do miocárdio. O frio também está aí. E os principais fatores atenuantes são o repouso ou o uso de uma droga da classe dos nitratos. A principal característica, pessoal, de uma dor torácica típica quando o paciente ele leva a mão no peito, mão engarra, principalmente nessa região do precórdio. E o nome desse sinal, guardem isso, que isso é questão de prova, isso é questão da vida, é o sinal de Levine. Guardem isso é muito importante. E olha a dica aí, olha a dica chegando. Anotem, é importante. Quais são os principais sítios, os principais locais de irradiação da dor torácica típica? Principalmente mandíbula, cintura escapular e membro superior esquerdo. Essa imagem mostra muito bem isso. Esses são os principais sítios de irradiação. Ela começa na região do precórdio e ela pode irradiar para mandíbula, cintura escapular, membro superior esquerdo, podendo eventualmente vir para a região torácica posterior também. Mais uma dica importante: quais são os sintomas associados? Geralmente a dor torácica típica não é aquela dor tão prolongada, não é uma dor tão, vamos falar assim, a pessoa que sente uma dor torácica por 24 horas, 36 horas, lembrando que a gente está tratando de miocárdio, a gente está falando de miocárdio, são células que não estão recebendo oxigênio de forma suficiente, são células que estão isquemiando. Então é uma dor que não é tão prolongada, mas é aguda e importante. Geralmente ela se associa com sintomas como náuseas, vômitos, sudorese geralmente profusa, diaforese e palidez cutânea também. Última dica dessa série: geralmente, guardem isso também, a dor que é acima da mandíbula ou abaixo do epigastro na região abdominal, geralmente, essa dor não deve ser de origem coronariana.
Definida o critério, né, de dor torácica atípica, definido a dor anginosa, como é que a gente vai graduar a intensidade dessa dor? Qualquer dor é preocupante? Talvez. Vamos entender isso daqui. A Canadian Cardiovascular Society lançou para a gente essa classificação baseada no quadro da dor, na intensidade da dor. Ela é classificada em CCS1. Essa dor ela aparece em atividades habituais. Desculpa, atividades habituais não causam sintomas. É quando o paciente fala para você no consultório, vai falar no futuro, que quando ele sobe um lance de escada, ele não sente dor. Então essa dor, as atividades habituais do paciente não geram dor. A CCS2, a dor aparece com as atividades, vamos falar assim, um pouco mais habituais. Atividades habituais, elas podem causar alguns sintomas. Então, quando ele sobe mais de um lance de escada, aí ele sente uma dor, ele sente um incômodo, vamos falar dessa forma. Já a CCS3, as atividades habituais causam sintomas limitantes. Doutor, eu não consigo subir um lance de escada que a dor vem muito intensamente. Por fim, a CCS4, qualquer atividade, seja tomar banho, seja forrar uma cama, seja andar dentro de casa, ele tem dor. É uma dor limitante, praticamente ao repouso. É o paciente que fala para você, doutor, eu tenho dor ao tomar banho, eu não consigo me movimentar, que qualquer demanda de energia que eu tenha, eu sinto dor no peito. Falando um pouquinho dos métodos complementares, o principal e mais comum deles, o mais antigo, é o eletrocardiograma, que continua atuando muito aí para ajudar na nossa prática clínica, associado à avaliação clínica inicial. O eletrocardiograma, ele pode vir normal, ele pode se apresentar de forma normal, ele pode ter alterações que são inespecíficas, como inversão de onda T. Ele pode ter alterações mais críticas, como o infradesnivelamento do segmento ST. Ou formas extremamente emergenciais, no qual a artéria do paciente precisa ser aberta naquele momento, visto que a gente tem um entupimento total dessa artéria e a musculatura do miocárdio ele vai morrer a qualquer momento, no supradesnivelamento do segmento ST. Já os marcadores de necrose miocárdica são marcadores sanguíneos que mostram quando essa musculatura está sofrendo, quando as células estão morrendo. O primeiro deles é a creatinofosfoquinase, a CPK, que é também a mais antiga. Quando a CPK está isolada, está elevada isoladamente, ela significa lesão muscular e ela não é específica para a célula do miocárdio. Vamos supor que vocês estão lá treinando para os jogos, fazendo atividade física intensa, fazendo uma competição de natação, etc., e vai dosar a CPK logo na sequência. Vai estar estourada, vai estar muito alta, porque é uma lesão, é uma enzima muscular pouco específica para a célula miocárdica. Mas, como o miocárdio é músculo, o infarto agudo do miocárdio sempre vai estar elevada. A CPK ela tem uma isoenzima chamada CKMB, que a gente vai falar agora, ela é muito mais específica do que a CPK. No quadro do infarto agudo do miocárdio, ela está elevada, com início de elevação em 4 horas, mantendo um pico em 18 horas e normalização em até 72 horas. Já a troponina é o marcador de necrose miocárdica mais específico para a doença coronariana, sendo presente na forma T e na forma I. Ela tem um pico muito mais rápido, de 3 a 6 horas, uma elevação mais rápida de 3 a 6 horas, com pico em 48 horas e a normalização mais tardia em 7 dias. A troponina tem um elevado poder diagnóstico e prognóstico. Quanto mais alta a troponina, mais grave é o nível do infarto. E se ela está presente, na maioria das vezes, quando ela está elevada, a gente tem um infarto, uma lesão miocárdica, uma injúria miocárdica em andamento. Falando em injúria miocárdica, a Sociedade Europeia de Cardiologia lançou no seu congresso em 2018 esse novo conceito. Guardem isso para o futuro, isso é muito importante. Nem toda
elevação isolada de troponina é um infarto agudo do miocárdio. Quando a gente tem um paciente em UTI, num quadro séptico, numa infecção generalizada, no qual ele está demandando muita energia do próprio corpo, e ele está lutando ali para sobreviver, o organismo está lutando para se manter funcionante, pode ocorrer uma demanda de oxigênio muito grande, que essas células, que o oxigênio, que as artérias, mesmo saudáveis, não consigam levar para a musculatura cardíaca, e nessa ocasião pode haver uma elevação de troponina sem ocorrer um infarto. O nome disso é injúria miocárdica. Mas todo infarto agudo do miocárdio tem uma injúria miocárdica, porque essa elevação de troponina sempre vai acontecer no caso de infarto agudo do miocárdio. A gente vai entender muito mais disso nos próximos temas. Vamos falar um pouquinho mais de definição. Essa aula é um pouco mais conceitual, um pouco mais longa. Quando a gente fala de dor torácica, a gente precisa dividir esse conceito de dor torácica nesses 4 principais pontos. A angina estável, a angina é instável, o infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST e o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Todos esses conceitos, eles fazem parte da doença coronariana, mas hoje a gente vai entrar na segunda parte da aula falando um pouquinho de doença coronariana crônica. A doença coronariana crônica, ela gera, ou pode gerar para a gente, um quadro de angina estável. Os outros 3, angina instável, um infarto sem supra ou com supra, eles já entram num quadro, já entram numa classe chamada síndrome coronariana aguda. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Hoje a gente vai discutir, esmiuçar um pouquinho a angina estável, a principal manifestação da DAC crônica. Como eu disse, geralmente a angina estável é a principal manifestação da DAC crônica. A gente está lidando, portanto, com uma placa estável. Vamos voltar um pouquinho lá para os conceitos iniciais da aula. Geralmente, os pacientes que desenvolvem uma angina estável, eles têm sintomas crônicos, classificados ali na nossa divisão, na nossa classificação de graduação de angina, na CCS 1 e 2. Geralmente é uma dor com uma duração um pouco menor, uma duração mais curta, em torno de 20 minutos. Ela, na maioria das vezes, é desencadeada ela é desencadeada ao estresse ou atividade física e melhora no repouso ou com o uso de nitrato. Vamos lembrar um pouquinho. Essa daqui é uma artéria saudável. Essa daqui é uma artéria que não está mais saudável, que ela já está inflamada, ela já tem a formação de uma placa de ateroma, mas essa placa está estável, ela tem bastante capa fibrosa, ela tem bastante colágeno, ela tem pouca célula inflamatória, ela tem pouca vascularização. A placa instável a gente vai falar mais para frente, mas é o contrário disso, é uma placa com pouco colágeno, pouca fibrose, muitas células inflamatórias, muitos marcadores inflamatórios, muita vascularização, uma placa muito mais vulnerável. Como a gente faz, portanto, o diagnóstico de uma angina estável? Lógico, o primeiro ponto e mais importante, como eu falei anteriormente e vou falar ao longo das próximas aulas todas, é a clínica. A clínica é sempre soberana e ela sempre vai nos fazer pensar num quadro de doença coronariana quando está presente. O eletrocardiograma, como eu disse também, é super importante na associação à clínica. Geralmente ele está normal ou então pouco alterado no quadro da angina estável. Percebam que é uma placa que ela está estável, ainda permite um fluxo sanguíneo pela sua artéria. Os marcadores de necrose miocárdica vão estar sempre normais nesse caso. Existem alguns exames complementares extras que a gente vai dar uma esmiuçada, a gente vai dar uma entendida daqui para frente também. Eletrocardiograma, como eu disse, na maioria das vezes ele está normal, mas ele pode ter algumas alterações crônicas, alterações que por vezes são discretas, como uma inversão de onda T na parede anterior, visto nesse eletrocardiograma.
Algumas outras alterações também podem estar presentes, como o bloqueio do ramo direito ou bloqueio do ramo esquerdo. Falando um pouquinho dos métodos adicionais, os outros métodos adjuvantes para o nosso diagnóstico. Do paciente com doença coronariana crônica, que a gente suspeita pela clínica, que a gente tem um eletrocardiograma que pode nos mostrar alguma coisa talvez estranha, a gente pode lançar a mão desses métodos que eu vou falar a seguir. Um deles, e o mais comum, é o teste ergométrico, que a gente coloca o paciente para um estresse, para realizar um estresse físico monitorizado, e a gente consegue ver possíveis alterações eletrocardiográficas no eletro de esforço, durante o esforço, à medida que o músculo cardíaco vai aumentando a sua demanda e a oferta de oxigênio ela é diminuta. Outro exame que ajuda bastante no diagnóstico é o ecocardiograma, que ele vai avaliar possíveis lesões miocárdicas estruturais já formadas, já ocorridas na doença coronariana crônica. É um exame fácil, realizado à beira-leito, mas examinador dependente. Para quem nunca viu um ecocardiograma, essa é a imagem do exame. A gente consegue ver aqui o ventrículo esquerdo batendo, a válvula mitral. Esse daqui é a curva mostrando a função diastólica e a função sistólica desse ventrículo esquerdo. Nessa outra imagem, a gente consegue ver o VE batendo por cima. Percebam a espessura miocárdica aqui. Essa daqui é uma outra captação de imagem. Outro exame que também pode ajudar no diagnóstico é a cintilografia miocárdica. A cintilografia funciona como se fosse uma espécie de tomografia, no qual é injetado um radiofármaco, uma substância radioativa, que ela chega na musculatura, ela é captada pelo miocárdio, pela musculatura cardíaca. Esse paciente ele é submetido a um estresse físico, em esteira, ou farmacológico, com alguma substância que aumente a força de contração, inotropismo e cronotropismo do paciente, e a gente consegue perceber, através de exames de imagem, a perfusão desse radiofármaco na musculatura, no miocárdio do paciente. Se em alguma área existe uma hipoperfusão, uma não chegada significativa desse radiofármaco, significa que essa área, essa região do miocárdio não está sendo bem perfundida e, portanto, existe aí uma possibilidade de uma DAC que está se agudizando, vamos falar dessa forma. Métodos mais modernos a gente dispõe, principalmente nos serviços particulares, no serviço do SUS, isso é um pouco mais difícil de encontrar, exceto nos grandes centros, mas a angiotomografia de artérias coronárias, que é uma tomografia de alta resolução, que consegue reconstruir e mapear a árvore coronariana. Essa imagem é uma imagem extremamente bacana, super bonita, que mostra pra gente uma árvore coronariana reconstruída num coração saudável. Percebam o grau de nitidez desse exame. Olha lá, a descendente, a coronária esquerda, no seu tronco de coronária esquerda trifurcado, a coronária direita percorrendo aqui. É um exame maravilhoso, um exame bem bacana, mas ele tem uma limitação. Primeiro deles, ele é totalmente dependente de contraste, então para paciente nefropata talvez não seja uma boa opção. O segundo deles é o custo, é um exame extremamente caro. E a terceira limitação, na verdade, é um exame estático, é um exame que não vai mostrar a dinâmica arterial, ele não vai mostrar o fluxo sanguíneo pela artéria, ele mostra a anatomia. Temos também o padrão ouro no diagnóstico de doença coronariana, que é o cateterismo cardíaco. É um exame mais invasivo, que ele vai mostrar anatomicamente como estão as artérias, muito semelhante à angiotomografia coronariana,
Mas a diferença é que ele não é um exame estático, ele é um exame dinâmico, que ele vai mostrar para a gente como está a perfusão dessas coronárias. Olha só. Vamos lá. Injeta-se um contraste iodado também. Percebam que esse catéter está no tronco da coronária esquerda, e para cá a gente tem a descendente anterior que está bifurcada. Essa descendente anterior ela está liberando um ramo diagonal, um ramo marginal, e aqui bem no seu terço chamado proximal a gente tem uma lesão crítica, uma lesão que depois no futuro vai precisar de tratamento. Essa lesão, na verdade, é uma progressão de uma lesão crônica que está agudizando. O último método de imagem, na verdade, é a ressonância magnética cardíaca, que ela mostra também, como ecocardiograma, a estrutura do miocárdio, mas ela tem a possibilidade, a gente tem a possibilidade de injetar uma substância que gera um estresse farmacológico e que, como a cintilografia, vai mostrar a efetividade da contração desse músculo cardíaco. Essa daqui é uma imagem de ressonância. O ecocardiograma com estresse farmacológico também é uma opção nesses casos. Pensando nisso, pessoal, pensando em DAC crônica, pensando numa doença coronariana estável, numa DAC que tem num paciente que tem uma placa estável, uma placa organizada, o que pode piorar, o que pode fazê-lo sair de uma classe, de uma CCS2 e para uma CCS3, gerando uma possível agudização da placa, gerando uma piora da angina desse paciente. Sempre o desbalanço entre oferta e demanda. A progressão da placa, ela gera um desbalanço entre a oferta e a demanda. E para corrigir isso, a gente precisa corrigir os principais fatores precipitantes de angina. O principal método para isso, na verdade, a gente está falando aqui nos 5 principais pilares, é reduzir o grupo, os fatores de risco. Percebam, lá no início da aula eu fiz um gráfico que mostrou a evolução da placa. Se a gente barra essa evolução, se a gente controla os fatores que geram estresse oxidativo, que vão gerar inflamação contínua, aguda e crônica dessa placa, a gente consegue minimizar a progressão da placa. Então, reduzir os fatores de risco é extremamente importante. A gente pode lançar mão e deve lançar mão de medicações para prevenção secundária, ou seja, um paciente que já tem uma coronária doente, para evitar que isso se agudize, para evitar que um quadro grave aconteça, a gente precisa proteger essa artéria. A gente precisa também lançar mão de medicamentos que controlem a dor, que controlem a angina e mantenham esse paciente em CCS2, CCS1. E, eventualmente, quando necessário, quando esse endotélio, quando essa árvore coronariana é muito doente, revascularizar o paciente, trazer ele de volta aí para uma funcionalidade. Equilibrar a balança, essa é a principal meta aí dos 5 pilares. Vamos começar, então, pelo tratamento não medicamentoso, pela mudança de estilo de vida, que constitui principalmente a realização de exercícios físicos aeróbicos. Lógico, depois que esse paciente ele está estável, quando ele passa no seu cardiologista, quando ele tem métodos de imagem, métodos diagnósticos que mostrem que ele não tem uma agudização de uma doença coronariana crônica. Quando a gente faz atividade física aeróbica de forma contínua, de forma disciplinada, a gente tem uma melhora da tolerância ao esforço, a gente pode diminuir a classe de angina, podendo diminuir também a mortalidade na doença coronariana. Cessação do tabagismo é extremamente importante, ajuste alimentar, pensando no controle da hipertensão, pensando no controle da diabetes. Os 3 principais pilares da mudança de estilo de vida estão mostrados aqui nessas imagens. Captem bem isso. Exercício físico regular, cessação de tabagismo, a gente sabe que o cigarro é extremamente inflamatório para o endotélio, e a dieta balanceada.
Só um adendo, a dieta DASH é a principal dieta hoje recomendada para o paciente coronariopata, para o paciente que tem uma isquemia miocárdica, seja ela crônica, seja ela estável. Tratamento medicamentoso, estamos chegando no finalzinho da aula. Como é que a gente vai tratar esses pacientes? Primeira classe de medicamentos são os remédios que reduzem a mortalidade, os remédios essenciais para todo paciente que tem doença coronariana crônica. Dentre eles estão a aspirina, as estatinas, os inibidores da ECA ou os bloqueadores dos receptores do receptor de angiotensina e os beta-bloqueadores. Um adendo, beta-bloqueadores, os mais beneficiados pelo uso dessa classe de medicações são os pacientes que já sofreram um infarto agudo do miocárdio prévio ou eles têm no ecocardiograma uma fração de ejeção, uma função do coração reduzida. Falando um pouquinho de cada um deles, aspirina, a gente vai ter uma aula para esmiuçar a aspirina, conversar bastante sobre ela. Mas o que a gente precisa saber hoje? A aspirina ela é de extrema importância, ela é um antiagregante plaquetário, não confunda a aspirina com anticoagulante, ela é um antiagregante plaquetário, um dos principais antiagregantes plaquetários. A dose na DAC crônica geralmente é de 100 mg, podendo variar de 75 a 162 mg. A principal ideia da aspirina como antiagregante plaquetário é diminuir a agregação entre essas células, diminuindo a progressão e a inflamação da placa. A única contraindicação, ou a principal contraindicação da aspirina é se o paciente é alérgico ou se ele tem algum sangramento ativo, é lógico que a gente não vai usar. Os inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina, primeiramente eles servem para o controle de pressão arterial, né? A gente visa uma meta de pressão arterial no paciente coronariopata crônico de 12/7 a 13/8, não menos que isso, porque a gente precisa de perfusão coronariana, a gente precisa de perfusão miocárdica, não mais que isso para a gente não sobrecarregar o miocárdio. Ele ajuda, essas duas classes, principalmente os IECAs, os inibidores da ECA, eles ajudam de forma extremamente importante no controle do remodelamento cardíaco. Eles bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que quando ele está extremamente ativado, quando ele está ativado em excesso, ele gera um remodelamento cardíaco e gera uma piora aí, na função cardíaca, na efetividade do batimento miocárdico, da contração do miocárdio. Além disso, essa classe de medicamentos ela gera per si uma nefroproteção. As estatinas também são extremamente importantes e elas controlam a mortalidade na DAC crônica, reduzem a mortalidade, reduzindo o LDL e, portanto, gente, o que a gente comentou logo no início, reduzindo a principal matéria-prima da formação da placa aterosclerótica. Além disso, pouca gente sabe, mas as estatinas elas têm um efeito pleotrópico, elas diminuem a inflamação, elas ajudam a diminuir moléculas de adesão, moléculas de inflamação e, portanto, a progressão da inflamação, a progressão da instabilização da placa. Elas diminuem também a trombogenicidade e estabilizam a placa, como eu falei. As principais e mais conhecidas são a rosuvastatina, a torvastatina, a simvastatina, que no serviço público, no SUS, é a mais utilizada até hoje, e a pitavastatina. Lembrar que na DAC crônica, um LDL acima de 50, ele já é um colesterol alto. Então a nossa meta de LDL na DAC crônica é sempre, sempre, sempre mantê-lo abaixo de 50. Por fim, os beta-bloqueadores, dentro dos medicamentos que controlam, que reduzem a mortalidade, são de extrema importância, tendo uma ação antiaginosa, agindo como inotrópicos e cronotrópicos negativos, eles diminuem a força de contração, diminuem a frequência cardíaca, principalmente em se tratando dos beta-bloqueadores cardioseletivos, particularmente o metoprolol e o bisoprolol. Eles funcionam como se estivessem diminuindo ali a necessidade, diminuindo a necessidade da célula miocárdica por oxigênio.
E para terminar, as medicações que não reduzem a mortalidade na DAC crônica, mas que são de extrema importância, de extrema importância. Particularmente a gente tem os nitratos e os bloqueadores do canal de cálcio. Qual é a ação dos nitratos que a gente também comentou ali no início da aula? É o principal analgésico para o coração. Aquela história que coração não dói é falsa, como a gente já entendeu aqui. E para o coração não doer, a gente precisa fazer tudo o que a gente fez até agora e, eventualmente, para o paciente que tem uma angina descontrolada, uma angina mais intensa, que está saindo de uma CCS2 indo para uma CCS3, a gente pode lançar a mão dos nitratos. Eles agem liberando óxido nítrico e, portanto, vasodilatando a artéria, fazendo uma vasodilatação coronariana, aumentando, portanto, a oferta de oxigênio para o miocárdio. Existem 3 principais apresentações: a sublingual, a via oral e a endovenosa. Nos episódios agudos, nas síndromes coronarianas agudas, a gente geralmente usa as doses sublinguais, que tem uma ação mais rápida. E no tratamento da DAC crônica, a gente geralmente usa por via oral. Na emergência, a gente vai usar a via endovenosa, mas para casos selecionados, a gente vai discutir bastante isso mais para frente. Os bloqueadores do canal de cálcio, eles também são drogas que funcionam como antianginosos, são divididos nos dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Os primeiros dihidropiridínicos, por exemplo, o nifedipino, o amlodipino, causam vasodilatação, e os não dihidropiridínicos, como o verapamil, o diltiazem, eles controlam, como os beta-bloqueadores, o inotropismo e o cronotropismo, diminuindo a demanda de oxigênio pela célula miocárdica. As principais indicações são angina refratária resistente a nitrato e beta-bloqueador. Lembrar que não dihidropiridínicos nunca devem ser usados em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E para terminar, no caso de uma DAC crônica que não tem mais solução, é um paciente que tem múltiplos vasos, ele não tem um quadro agudo, mas ele tem múltiplos vasos acometidos, que ele pode estar evoluindo para uma DAC aguda, que ele tem um risco iminente, né, de ter um quadro fatal, um óbito, ou uma piora aí na sua condição, na sua classe funcional, na sua classe de vida, a gente tem a revascularização miocárdica, o tratamento definitivo desses vasos, dessas lesões. Existem hoje 2 principais métodos, que é a angioplastia coronariana e a revascularização cirúrgica do miocárdio. A ideia é corrigir as lesões já existentes e voltar à perfusão miocárdica normal. Vamos entender um pouquinho cada uma delas para a gente finalizar a aula. Isso aqui a gente está explicando como funciona uma cirurgia de revascularização miocárdica. Geralmente, uma das formas da gente tratar uma doença crônica é retirando um pedacinho da safena, que é uma veia que fica localizada na perna, e fazendo um bypass, fazendo uma ponte entre a aorta e pulando a lesão existente, ligando-se à coronária saudável, né, sem lesões. Já a angioplastia coronariana, o que é feito por via percutânea, pela utilização de um catéter, ocorre a insuflação de um balão, e esse balão vai remodelando a artéria, vai gradativamente destruindo a lesão existente e fazendo com que o fluxo o fluxo coronariano, volte ao normal. Além do balão, existe o mais usado hoje, o implante de um stent coronariano, que ele vai ser insuflado nessa lesão, destruindo a lesão e permanecendo na artéria do paciente. Portanto, um tratamento definitivo.
As principais indicações, como eu falei, do tratamento invasivo são melhora da qualidade de vida, aumentar a expectativa de vida, ou seja, diminuir a mortalidade, e sempre realizar com uma isquemia comprovada. Não adianta a gente revascularizar um paciente que tem um teste ergométrico normal, ou um paciente que tem uma cintilografia do miocárdio normal. A gente vai tratar só se ele tem uma isquemia comprovada, um desbalanço já estabelecido e crônico, refratário a medicações, entre oferta e demanda. As principais indicações, dentre essas, são lesão grave na descendente anterior proximal, lesão biarterial sem envolvimento da descendente anterior, mas com isquemia importante nos métodos de imagem, disfunção comprovada de ventrículo esquerdo e lesão remanescente, lesão relevante, importante no tronco de coronária esquerda. Lembrem-se, o principal é o início da coronária esquerda, quando essa lesão está acima de 50%. Para finalizar, corroborando com isso que eu falei para vocês, em 2019, no Congresso Americano de Cardiologia, da American Heart Association, eu tive o grande prazer de estar lá, foi lançado, foi divulgado esse grande trial, que é o ISCHEMIA, que ele mostrou para a gente que os pacientes com DAC crônica sem isquemia comprovada ou com pequena isquemia comprovada se beneficiam muito mais, ou na verdade se beneficiam da mesma forma do tratamento clínico de tratamento clínico ou tratamento invasivo. Portanto, se a gente pode não expor esse paciente a um tratamento cirúrgico ou um tratamento percutâneo que impõe riscos inerentes ao procedimento para o paciente, é melhor para ele. Então, o tratamento medicamentoso otimizado, um paciente com uma mudança de estilo de vida, e isso é muito importante frisar na cabeça, dentre o tratamento da DAC crônica, a mudança de estilo de vida é essencial, é extremamente importante, é medicação. Não basta o medicamento por via oral sozinho. Então, é uma mudança de fatores. Fazendo isso, a chance desse paciente não instabilizar e permanecer estável é muito alta, e o benefício desse paciente também é comprovado. Foi uma aula extensa, uma aula teórica, uma aula cheia de detalhes, mas muito importante para o que virá a seguir. A gente vai entender DAC aguda, a gente vai entender embolia pulmonar, a gente vai entender vários outros, o tratamento esmiuçar os antiagregantes plaquetários, os anticoagulantes, a partir dessa aula. Então eu queria que vocês estudassem bem, guardassem bem, e qualquer dúvida, deixo o meu e-mail para vocês, e estou completamente disponível aí para responder quaisquer dúvidas. Muito obrigado, um abraço a todos.